Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu fui convidada pela missionária Aurice a estar trazendo uma mensagem a este canal para a nossa meditação, né? Eu creio que o Senhor falará conosco através da sua santa palavra. Eu vim aqui falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Irmãos, a Bíblia vai dizer do livro de 1 Samuel, do capítulo 8 em diante, a Bíblia vai contar que o povo, eles pedem um rei a Deus, né? Então, ali os anciões daquela época, a Bíblia vai dizer que eles se reúnem e se congregam e pedem a Samuel um rei, pois havia Samuel envelhecido e seus filhos não tomaram o caminho a qual ele os ensinou. Então, o povo quer um rei para que vá à frente das suas batalhas. O povo quer um rei para que o julguem. O povo quer um rei, assim como as outras nações têm. Veja bem que o povo ele faz uma comparação, né, com as outras nações, eles se comparam. O povo ele acaba esquecendo que ele já tem um rei, né? E isso pareceu mal aos olhos de Samuel, e sendo ele um homem temente a Deus, ele se retira e vai consultar a Deus sobre o que o povo está a pedir. Então, Deus diz a ele, o povo que é um rei, dá o rei para o povo, né? Pois não é a ti a qual eles rejeitam, mas sim a mim. Desde quando eu os tirei da escravidão do Egito, o povo vem me rejeitando. Então, Samuel retorna, né, ali com o povo e diz que o Senhor Deus, ele enviará um rei, para eles concederá um rei. Porém, ele traz ali uma série de que o rei dominará sobre eles, dominará sobre as suas terras, tomará sobre os seus mancebos, né? Tomará sobre eles os seus filhos, os seus servos, né? Mas eles não querem saber, eles querem um rei para governar e para julgar eles, né? A Bíblia vai dizer que tem um jovem belo, que é da tribo de Benjamim, chamado Saul, aonde Deus leva ele ao encontro de Samuel, né? Aonde acontece ali que Deus pôs ele, né, ali à frente dele, o Senhor unge ele, né? Samuel unge Saul naquele momento, ali só eles dois, né? E a Bíblia diz que naquele instante o coração de Saul é transformado. A Bíblia vai dizer que naquele instante Saul recebeu a presença de Deus para a sua vida. Saul recebeu, né, a unção de Deus sobre a vida dele, né? Então, ali, irmãos, no dia seguinte acontece um sorteio onde a tribo de Benjamim é sorteada e Deus diz: vão entre vocês e escolham o rei a qual vocês querem que governe sobre vocês, né? E eles vão e tragam o Saul, né? Todinho ali um processo, Saul é ungido, ele é chamado para governar sobre o povo. Então, passaram-se ali alguns anos, ou seja, no segundo ano do mandato de Saul, né? Estão ali, lá do capítulo 13 em diante, vai dizer que o povo está reunido, Saul está reunido com o povo para oferecer um sacrifício, né? Para que Deus venha conceder a eles a vitória aos filisteus, né? Só que eles estão à espera de Samuel, que é o sacerdote, né? Que somente ele pode realizar este sacrifício, qualquer sacrifício diante de Deus, né? E Saul vem em desespero, porque já se passaram os dias que era para Samuel ter chegado, né? E o povo começa a recuar, o povo começa a se amedrontar, o povo começa a ficar com medo e acabam recuando e deixando Saul praticamente só. E Saul, em desespero, pega, tragam a mim o holocausto, e ele oferece o sacrifício a Deus. Veja bem que Saul ele toma uma decisão a qual virá a falência do seu reinado, né? Quando Samuel chega e vê o que ele fez ali, Samuel fala: Saul, o que fizeste? Pois hoje o Senhor confirmaria, né, o seu reinado ao povo de Israel. Então, irmãos, naquele mesmo instante, o Senhor, ele retira a presença dele de Saul, né? Porém, Saul ainda governou 40 anos, né? E tudo ali teve uma consequência
pela desobediência de Saul, né? Saul achar por ter ele sido escolhido por rei, ele achou que ele poderia oferecer esse sacrifício, só que ele descumpriu uma regra a qual já havia dito que ninguém poderia oferecer o sacrifício, queimar, ninguém poderia, a não ser o sacerdote, né, que exercia o cargo. Porém, Saul, achando que estava ele o domínio, ele ofereceu este sacrifício em desespero, porque ele achava que eles iriam perder, né? Ele foi afoito, né? Em desespero, se agoniou, porque ele viu que ele estava ficando só, pois o povo estava recuando. O que eu quero trazer para os amados irmãos nesta mensagem? Saul continuou governando, continuou por 40 anos, né? Porém, a presença de Deus não estava mais com Saul, né? Ali Deus havia se retirado. E quando nós perdemos a presença de Deus, nada tem efeito, né? Eu posso ter o dom de louvar, eu posso ter o dom de pregar, eu posso ter o dom de falar, de aconselhar, eu posso ter até a unção, mas se eu não tiver a presença e o temor a Deus, de nada me valerá. Eu preciso ser temente a Deus. Veja bem que Saul, ele descumpriu uma regra a qual foi estabilizada sobre ele como um rei, né? Saul, ele achou que ele podia fazer, porém Saul não foi escolhido pelo homem. Saul foi escolhido por Deus. O problema é que ele desobedeceu a ordem que Deus havia trago para a sua vida, para o seu reinado, né? E ele fez ele ali aquilo que desagradou ao Senhor, né? Fez ele conforme a vontade dele, conforme o seu querer. Ele fez conforme ele havia pensado que seria melhor. Ele fez conforme ele achou que era a solução para aquele momento, né? Então, nós precisamos entender que somos nós dependentes de Deus, somos nós dependentes da presença de Deus. Nós somos dele, né? Tudo que nós possuímos também é dele. Então, antes de nós fazermos ou tomarmos uma atitude, né, nós precisamos consultar a Deus, nós precisamos respeitar a regra a qual ele estabeleceu sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que nós temos um dono e esse dono é Deus. Nós temos um rei e este rei é Deus. Nós temos alguém que vai à frente, né, das nossas guerras, alguém que vai à frente das batalhas por nós. Nós temos alguém que se justifica ao nosso favor. Nós temos alguém que trabalha por nós, e este alguém é Jesus Cristo de Nazaré. É ele que peleja, ele que trabalha por mim, ele trabalha por você, né? Então, enquanto nós estamos ali sendo obedientes, sendo temente e fazendo conforme ele quer, ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está indo à frente, ele está derrubando, ele está construindo. Eu creio que o Senhor é que nos trouxe aqui para que nós venhamos entender que ele é o nosso rei, é ele que nos julga, e entender que ele é que está sobre direção da nossa vida, né? Então, quando Deus nos escolhe, ele nos capacita, né? Entenda que Saul, ele não quis entender e não esperar, né? Saul se desesperou, ele achou que ele não era capaz, né, de ir à frente daquele povo, ele teria que fazer aquele sacrifício, né? E tomou ele uma atitude a qual iria vir a ruína do seu reinado para sempre, né? Então, que nós venhamos ser e fazer diferente, né? Que nós não venhamos esquecer aquilo que Deus constituiu sobre a nossa vida, que nós não venhamos passar na frente de Deus, que nós não venhamos passar diante dos planos de Deus, que nós venhamos estar no centro da vontade do Senhor, venhamos estar no centro daquilo que o Senhor quer nos ter, né? Que nós não venhamos achar que nós podemos, achar que nós façamos, que nós não venhamos achar que nós vamos fazer, que Deus irá se agradar, porque Ele me escolheu, então eu posso. Não, nós precisamos continuar no centro da vontade de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos e que Deus os abençoe.